Olá, futuros servidores em todo o Brasil. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e a tua classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Crê que você vai ser nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui num projeto, trazendo para você a aula sobre a lei número 8.429 de 92. Esse é o nosso projeto aqui com você, trazer as peculiaridades, os tópicos mais importantes do que é mais cobrado em concurso público sobre essa lei. Essa lei, 8.429 de 92, ela atualizada agora, neste ano de 2023, ela consta de 25 artigos. Tá? 25 artigos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar aqui a metade desses artigos. E se você gostar da aula e quiser trabalhar a lei por completo, lembrando, quando eu falo lei por completo, são os principais tópicos que eu acredito que vão cair na sua prova. Aí você vai na plataforma do meu site, se assim quiser, e adquire o restante, tá bom? De qualquer maneira, você vai ficar com 50% aí da legislação. Lhe convido logo também a fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Como assim, professor? Como o próprio nome diz, é uma lista de transmissão gratuita em que você vai receber dicas para o seu concurso. Basta você me chamar no meu WhatsApp. E também não esqueça de me seguir no Instagram, que por lá, além de eu dar as dicas lá para você, também lá no meu Instagram você vai estar ciente dos eventos que eu faço, maratonas, outros eventos que eu faço, inclusive com parceria com outros professores de outras disciplinas. E, não menos importante, na plataforma do meu site, vou colocar aqui, você já pode ir lá e adquirir lista de questões sobre esta lei, no caso aí, questões de banca, né, questões de banca atualizadas, e outras questões elaboradas por mim, até brinco com meus alunos, chamadas questões sonhadas, Ctrl+C e Ctrl+V mental, tá bom? Então vamos lá, vamos no projeto, trazendo para você as peculiaridades sobre essa lei. A primeira coisa que você tem que entender é que o agente público, quando ele está no serviço público, ele tem que ser probo. Em outras palavras, o agente público no serviço público ele tem que agir com probidade. Olha só, hein? O agente público no serviço público ele tem que agir com probidade. A partir do momento que ele age de forma incorreta, ele poderá ser enquadrado nesta lei de improbidade administrativa. E já, nas cenas desse capítulo, vamos aprender que existe basicamente hoje atualizado 3 espécies de improbidade administrativa. Já. É um macete que eu vou ensinar para vocês do EILE-FP. Depois eu vou contar a história. Mas o macete é esse, EILE-FP. O que é, professor, o EILE-FP? Vamos aprender as espécies de improbidade administrativa. O que é o EI? Daqui a pouco vamos aprender atos ilícitos que têm aí como consequência enriquecimento ilícito. O que é, professor, o LE? Atos ilícitos, no caso de improbidade, atos de improbidade que causam lesão ao erário, ao patrimônio público, aos cofres públicos. E o que é o FP, professor? Atos de improbidade que vão ferir princípios ou violar princípios, é a mesma ideia, tá? São esses os tipos de improbidade administrativa. Daqui a pouco, nas cenas desse mesmo capítulo, vamos aprender as sanções que são aplicadas para aqueles que transgridem aqui esta legislação, a lei de improbidade administrativa, no macete do RIPS, R-I-P-S. O que é, professor? RIPS, R-I-P-S. Vamos aprender. Ressarcimento ao erário. I, indisponibilidade dos bens. P, perda da função pública. E S, suspensão dos direitos políticos. RIPs são as sanções aplicadas para aqueles que vão ser enquadrados aqui na lei de improbidade administrativa. Estou lendo a sua mente. Você está falando, professor, então posso afirmar categoricamente
que só o agente público pode ser enquadrado nesta lei? Errado, errado. Vamos aprender que não é somente o agente público. Se tiver um particular em conluio junto com o agente público, ele também pode ser enquadrado nessa lei. Opa, interessante isso, né? Uma outra coisa que nós vamos aprender já já. Isso aqui é só uma introdução, aqui é só um apanhado geral, para você saber que nós vamos enveredar na legislação, tá? Uma outra situação que a gente vai aprender já já também, que foi uma mudança, e que, lógico, a gente vai falar de coisas que já estão atuais, vamos esquecer do passado. Mas atualmente só se enquadra nessas espécies que eu falei para vocês do EILE, FP, ou seja, enriquecimento ilícito, violar no caso, enriquecimento ilícito, FP, ferir, lesão ao erário, melhor, lesão ao erário, EILE, e o FP, ferir princípios ou violar princípios. Estas situações só serão enquadrados, seja o agente público ou o particular que estiver junto com o agente público, se ele estiver agindo de forma dolosa, de forma intencional, com dolo, tá certo? Tranquilos até aí? E vamos aprender, né, entre outras coisas, algumas peculiaridades também. Por exemplo, a gente vai aprender que essa lei não é uma lei penal, ela não é uma lei penal, tá? Todavia, entretanto, é uma lei civil, mas todavia, entretanto, é muito interessante você entender isso, é que ela tem um artigo que vamos aprender lá na frente, que esse artigo ele enquadra aquela pessoa que representar contra um agente público sabendo que ele não cometeu o ato de improbidade. Vou dar um exemplo rápido, tá? Se eu, sendo qualquer pessoa, qualquer cidadão, eu sei que existe um agente público que ele está cometendo o ato de improbidade, seja enriquecimento ilícito, seja lesão ao erário, seja ferir ou violar princípios, o que eu posso fazer? Vamos aprender. Posso representar contra esse agente público. Só que lá na frente, se descobrir que eu representei, tá, de forma maldosa, de forma para prejudicar, ou seja, fiz uma representação com inverdade, né, com mentiras em relação àquele agente público ou mesmo o terceiro beneficiário, eu serei responsabilizado, porque um artigo aqui traz a questão aí penal do que pode acontecer com este, tá bom? Fechou? Tranquilos? Então, pronto. Então, o que eu peço a vocês que tenham a legislação atualizada em mãos e vamos aqui pontuar os principais artigos, tá? Logo no início da lei, né, sabemos que a lei é a Lei 8429 de 92, eu já dou um recado para vocês. Você está fazendo um concurso, com certeza tem várias legislações. E eu peço para você, logo de imediato, fazer uma tabela, uma tabelinha com o número da legislação e o que institui a legislação. Por exemplo, Lei 8.429 de 92. Opa, é o quê? É a lei da improbidade administrativa. Vai colocar aqui, né? Vou colocar aqui, assim que eu quero que você faça uma tabela. É a lei do quê, professor? Lei da improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Fechou? Fechou, professor? Pronto, fechou o raciocínio. Olha só, vamos agora iniciar, lógico, a partir do artigo 1º. O artigo 1º, ele diz assim, ó, o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará. A palavra tutelará é a mesma coisa que protegerá. O quê, professor? A probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos dessa lei. Então, basicamente, essa lei já vem trazendo o que ela vai proteger. O que ela vai proteger, professor? A probidade. Lembra que eu falei inicialmente? O agente público no serviço público ele tem que agir com probidade, agir de forma correta. Se você, quando for agente público, você agir de forma correta, de forma proba, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Agora, como ele diz, probidade no quê? Na organização do Estado. Tá? Então, aqui, justamente, o artigo 1º traz o que vem proteger. Tá? É interessante isso. O artigo 1º, aqui dessa lei, ele vem logo falar que essa lei, ela tutelará. Em outras palavras, essa lei protegerá, tutelará. Ou seja, essa lei, ela protegerá.
Protegerá o quê, professor? Está aí no artigo 1º, a organização do Estado, tá? Ela vem justamente para proteger a organização do Estado, não somente, olha só, não somente obedecer à organização do Estado. Aí fala também o exercício de suas funções, tá? E também o exercício de suas funções. Então, quando você for agente público, creio que você vai ser um agente público, tá? Creio que você vai ser um agente público, quem crê, diga amém. O que acontece? Você vai justamente agir de forma proba, de forma correta. Então, por isso que essa lei vai proteger, né? Vai proteger a probidade, tá? Proteger o quê? A pessoa tutelará a probidade, ou seja, para que se haja de forma correta no serviço público, tá? Justamente relacionado à organização do Estado e também o exercício de suas funções, justamente como forma de assegurar o quê? A integridade, para assegurar a integridade do patrimônio público social, tá? Então, tudo isso aqui é para assegurar a integridade, para assegurar a integridade do patrimônio o quê, professor? Do patrimônio público e também do patrimônio que? Do patrimônio social. Fechou? Muito bem. Então, nós já sabemos, hein? Já sabemos o que essa lei vem proteger. Já sabemos. Tudo bem. O parágrafo único diz que consideram-se... Olha, marque aí. É muito importante. Aliás, desculpa, o parágrafo único foi revogado, né? O parágrafo primeiro, tá? Diz assim: consideram-se atos de improbidade as condutas... Opa, coloque questão sonhada aí, QS, eu sonhei, quando eu sonho cai na prova, o examinador vai colocar, a de probidade pode ser tanto condutas dolosas como culposas. Errado. Muita atenção aqui nesse artigo 1º, no caso, o parágrafo 1º do artigo 1º. Vou até colocar com a minha caneta mais cara do estúdio, que é esta caneta. Vou até colocar essa aqui, hein, com essa caneta. Marque aí, que só vai ser considerado ato de improbidade, marque as condutas dolosas. Olha, isso aqui é forte para cair, porque outrora, não vou comentar muito do passado, mas outrora, no passado remoto, por vezes se enquadrava também aqui na lei de probidade administrativa as condutas culposas. Mas esqueça. Igual aquela ex que lhe meteu o chifre. Esqueça. Agora o que nós temos que entender é que só será improbidade administrativa para ser enquadrada nessa lei se forem condutas dolosas. Anote aí. Em outras palavras, quando está se falando condutas dolosas, escreva condutas intencionais. Tá? Condutas dolosas são as chamadas condutas intencionais. Fechou? Então, última vez, se a banca colocar condutas dolosas e culposas, errado. É somente condutas dolosas. E aí, como eu havia falado para vocês, anote aí logo, a gente vai já aprender o artigo 9º, 10º, 11º. Aí traz as condutas que é considerado, tanto 9º, como 10º, como 11º, as condutas de atos de improbidade. Artigo 9º, macete do EI. EI, lê, FP. O que é o EI? Artigo 9º, atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito. O que é o LE? Atos de improbidade que causam lesão ao erário, aos cofres públicos, ao patrimônio público. E o que é o FP? Atos de improbidade que vão ferir princípios ou violar princípios, é a mesma ideia, tá bom? Então, são essas 3 espécies, podemos falar categoricamente, que vão ser aí tratados como improbidade administrativa. Fechou? Muito bem. Aí ficou uma dúvida que não quer calar, mas o legislador, de forma brilhante, ele mesmo já explica. Pessoal, o que seria o dolo? Simples, está aí no parágrafo 2º, marque aí. Considera-se dolo a vontade livre e consciente. Marque aí, hein? A vontade livre e consciente de quê? De alcançar o resultado ilícito. Falamos, tipificados no artigo 9º, 10º, 11º. Já lhe dou logo um dever de casa. Vou lhe dar logo um dever de casa. Qual, professor?
fazer a leitura do artigo 9º, do artigo 10º e do artigo 11º. Por quê, professor? Porque você vai entender de forma bem tranquila que no artigo 9º, quando você estiver lendo os incisos do artigo 9º, você vai falar, esse aqui enriqueceu ilicitamente. Isso aqui entrou no bolso dele. Com essa conduta ele está enriquecendo ilicitamente. Aí você vai rapidamente, categoricamente, olhando o artigo 9º inciso e os incisos, você vai entender que ele está enriquecendo ilicitamente. Não precisa decorar. Olha, não precisa decorar. Basta você ler e você entender o que diz o artigo 9º e os seus incisos. E aí você vai ver, opa, isso aqui é enriquecimento ilícito. Mais um dever de casa, fazer a leitura dos incisos do artigo 10. Quando você bate o olho no artigo 10, você consegue perceber nitidamente que com aquela conduta, aquele agente ele não está enriquecendo ilicitamente. Mas você percebe nitidamente, olhando as condutas do artigo 10, olha só, olhando as condutas do artigo 10, você consegue perceber nitidamente que está havendo uma lesão ao erário, uma lesão aos cofres públicos. Aí você, opa, aqui não está enriquecendo ilicitamente, todavia, entretanto, está ferindo, está lesionando ao erário, os cofres públicos, patrimônio público, você vai verificar. E para a nossa prova, essa é a estratégia de prova. Se não for enriquecimento ilícito, não for ferir princípios, vai o quê? Desculpa, não for lesão ao erário, será ferir princípios. Faça uma leitura ali do artigo 11, aí você vai olhar o artigo 11 e vai falar assim, nessa conduta aqui ele não está enriquecendo ilicitamente. Não. Aí você vai olhar o artigo 11 e falar, não, essa conduta aqui não está causando dano, lesão ao erário. Aí você chega na conclusão, ele vai aí, nesse contexto, está ocasionando aí, por exemplo, ferir princípios, violar princípios, tá? Os colegas que estão assistindo ao vivo e também os colegas que vão assistir a posteriori em casa, gravado, não esqueça de dar um like, não esqueça. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que vai fazer concurso, né, sobre que tem essa lei, a lei de improbidade administrativa. E não esqueça de colocar um bom comentário. Pessoa, eu quero colocar um bom comentário. Fique à vontade, o espaço é seu, tá? Um mau comentário, então comente não. Faça coisa boa, plante bem, né? Plante bem. Então, mais uma vez, o parágrafo 2º, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado tipificado no artigo 9º, 10º, 11º, ou seja, atos de improbidade que tem como consequência enriquecimento ilícito, 10º, lesão ao erário e 11º, violar princípios, tá? Olha, marque o finalzinho, não bastando a voluntariedade do agente. Tá? Então, última vez para que nós possamos apagar e continuar aqui, só se enquadra na lei de improbidade administrativa se for condutas dolosas, condutas intencionais. Essa lei, ela vem proteger o quê? Ela vem tutelar o quê? Ela vem proteger a probidade. A probidade no que se refere à organização do Estado, o exercício de suas funções, fazendo assim, ela vai assegurar a integridade do patrimônio público e também a integridade do patrimônio social. Fechou? Tranquilos? Muito bem. Boa tarde, qual estão chegando aí? Muito bem, vamos acompanhando. O parágrafo, no caso agora, 2º, falamos do parágrafo 1º, né? Estamos no artigo 1º ainda. Não esqueça de estar com a lei atualizada do lado, tá? Nós vamos no artigo 1º. Se você quiser fazer questões sobre essa lei, você vai no meu site, www.valneoliveira.com.br, e também o restante dessa lei vai estar na plataforma do meu site. Quem quiser, professor, eu gostei da primeira parte, eu quero adquirir demais. Aí você vai até lá, tá bom? Bora lá. O parágrafo 2º diz, já falamos, né? Já. Vamos para o 3º. O mero exercício da função ou desempenho de suas competências públicas, sem a comprovação do ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Um tanto quanto redundante, mas tudo bem. O que ele quis falar ao legislador? Nós já sabíamos. Se só vai ser enquadrado nessa lei de improbidade administrativa se o agente agir de forma intencional, ou seja, de forma dolosa, nas situações do artigo 9º, 10º, 11º, que eu dei o dever de casa de você ler. 9º, trata do quê, pessoal? O 9º trata de situações, né, de improbidade que causa enriquecimento ilícito. De improbidade no 10º, lesão ao erário. 11º, de improbidade que vem violar princípios, certo?
Se só é conduta dolosa, esse parágrafo aqui nem traz tanta novidade, né? O mero exercício da função ou desempenho de competência pública sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Fechou? Muito bem. O parágrafo 4º, ainda, artigo 1º, diz que aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nessa lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Ou seja, os princípios que nós aprendemos lá no direito administrativo de sancionar, aplica-se aqui nesta lei. O parágrafo 5º diz que os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado. Sim, os atos. E eu quero um QS. Na minha opinião, o examinador pode pegar, hein? Presta atenção que é bem claro no parágrafo 5º que essa lei trata de situações de atos de improbidade, marque aí, seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo e seja no Poder Judiciário. Continuando, bem como na administração direta e indireta, seja no âmbito da União, seja no âmbito dos estados, seja no âmbito do município e seja no âmbito do Distrito Federal. Então, meus amigos e minhas amigas, futuros servidores e servidoras em todo o Brasil, entenda uma coisa ultra mega power importante, que esta lei ainda, no artigo 1º, parágrafo 5º, esta lei simplesmente vai estar atenta a qualquer ato de improbidade daquelas 3 espécies que nós falamos, está dando até náusea, mas eu vou repetir: enriquecimento ilícito, lesão ao erário e ferir princípios, violar princípios. É o macete do EILE-FP. Olha o macete. EILE-FP. 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 O que acontece? Então, o que nós temos que entender? Que se o ato de improbidade administrativa acontecer no município, lá no reino tão distante, vai ser aplicada essa lei. Se o ato de improbidade administrativa, nessas situações, lembra a gente de forma dolosa, intencional, acontecer lá no estado Y, vai ser aplicada essa lei. No Poder Executivo, também Legislativo, também Judiciário, também. Se na administração direta ou indireta, seja da União, dos estados, do Federal, dos municípios, não importa, vai se aplicar esta lei de improbidade administrativa. Fechou o raciocínio? Então, vamos pontuar aqui no parágrafo 5º, tá? Como ele fala aqui, os atos de improbidade violam, sim, a probidade, falamos na organização do Estado, no exercício das suas funções e também na integridade do patrimônio público social. Olha só, dos poderes. O que, professor? Executivo. O que mais, professor? Legislativo. O que mais, professor? E judiciário. Tá? Executivo, legislativo e judiciário. Ei, atenção! Attention, please. Muita atenção. Por quê? Porque também se aplica a administração direta e indireta. Eita! Se aplica também a administração direta, aí também a administração indireta. No macete do quê, professor? No macete aí do que trata, na verdade, né? Direta e indireta, do MUD. Macete do MUD. Ei, professor, o que é o MUD? Calma, MUD. Uma vez o aluno meu não queria mudar, né? E a namorada dele falou: olha, se tu não ficar participativo, para você ficar comigo, tem que mudar. Mude. Ele acabou mudando, né? E melhorou, mudou para melhor, claro, né? E aí, marque aí, o que ele fala? Seja dos municípios, seja da União, cuidado, que uma vez eu olhei rapidinho no caderno do meu aluno, eu vi escrever assim, ó, União. Ei, meu Deus, o que é isso? Não, professor, união. Não, união é o que você tem aí na sua unha, que tem que cortar, porque fica feio um agente público com esse união que você está aí, tá? Então, não é união, é o quê? União, tá? Distrito Federal e estados, tá? Estados. Fechou? Então, cuidado, hein? Na hora da sua prova, vou contar aqui um segredo. O examinador não vai assistir minha aula, não.
E se ele assistir, examinador, pode cobrar, que eu sei que você ia cobrar, é maldade se você não cobrar. Na hora da sua prova, palavras que restringem demais ou que ampliam demais, somente, exclusivamente, sem exceção, todos, 99% de chance de estar errado. Perceba que eu não estou falando 100%, hein? Por quê? Porque uma vez ou outra a lei traz somente, exclusivamente, sem exceção. E aí, lógico, cabe a você fazer a leitura da lei, quando você começar a estudar uma lei, e logo atrás dessas palavras, todos, sem exceção, somente, exclusivamente, já procurar esses pontos para que você já fique a par do 1%. Mas, em regra, mais uma vez, 99% de chance de estar errado essa alternativa, tá? Exemplo, olha só. Examinador. Os atos de improbidade, de acordo com a Lei 8.429 de 92, violam a probidade na organização do Estado, ok. E no exercício de suas funções, ok. E a integridade do patrimônio público e social, ok. Somente no âmbito do poder executivo, errado. Tanto no executivo, quanto no legislativo, quanto no judiciário. Somente na administração direta, errado. Tanto na direta, quanto na indireta. Somente do município e do Estado, errado. Mude essa sua concepção. Municípios, União, Distrito Federal e Estados. Fechou? Muito bem. Perfeito. O parágrafo 6º diz que estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio, marque aí, de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governantes previsto no parágrafo 5º desse artigo. Então, veja bem, cuidado, aquilo que eu falei para você. Se o examinador falar assim, em hipótese nenhuma, já está soando mal esse papo de em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma se aplica essa lei aos atos de improbidade praticado contra o patrimônio de entidade privada. Não, não é assim. Não é assim. Tá? E também não pode, em regra, não é assim. Quando se fala em entidade privada, o que o parágrafo 6º diz? Bem, se essa entidade privada ela recebe subvenção, se ela recebe benefícios ou incentivo, seja fiscal ou creditício, de um ente público, que nós falamos agora, executivo, legislativo, judiciário, ou mesmo ele fala aqui, dentro deste contexto aqui, um ente público, né, ou governamental, que nós falamos do parágrafo 5º, então também será considerado ato de improbidade nessa lei. Fechou o raciocínio? Muito bem, vamos lá, destrinchando essa lei, hein? Trazendo as peculiaridades, questões sonhadas. Se você gostou, dê um like, faça um bom comentário, tá? Não esqueça, se você quiser adquirir essa lei, essa aula completa, você vai lá na plataforma do meu site e pode adquirir por lá ela completa, completíssima, tá? Lógico, os principais tópicos. Parágrafo 7º, olha só. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio, marque aí, ó, entidade privada, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com seu patrimônio ou receita atual, limitando o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Simples, prático e brilha. Qual é, professor? Imagine que existe uma entidade privada, tá? Existe uma entidade privada, como a gente falou aqui no artigo 7º, uma entidade privada, tá? Só que para a criação dessa entidade privada ou para o custeio dessa entidade privada, o que aconteceu? Concorreu ou o patrimônio de receita, no caso aí, receita pública, tá? E aí, o que vai acontecer? Se houver esse ilícito diante dessa entidade privada, a repercussão do ilícito vai ser justamente sobre o percentual de contribuição que teve dos cofres públicos. Tá bom? Muito bem. O parágrafo 8º diz que não configura ação ou omissão, questão sonhada aqui nesse parágrafo 8º. Coloque aí QS, porque ele fala que não configura improbidade, ação ou omissão, decorrente de divergência interpretativa de lei. Vou já explicar. Baseado em jurisprudência, ainda que não pacificada, ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Professor,
Faz mal com açaí isso? Nem com bacaba. Vou lhe explicar. Eu sou advogado, você sabe, né? Falei no início. Suponhamos que eu seja um procurador, um advogado de um município, ou procurador do Estado, ou advogado da União. Sou um representante, eu atuo na advocacia pública de um município, por exemplo, tá bom? Muito bem. Aí o que acontece? O prefeito, ele pede um parecer de uma determinada situação para mim. Eu sou do corpo jurídico lá daquele município, tá? E eu coloco lá, olha, prefeito, é o seguinte, essa situação está até em discussão aí nos tribunais sobre essa situação, mas a minha convicção que eu tenho jurídica é que não é ato de improbidade essa atitude. E aí, veja bem, olha essa situação. Qual foi a base que eu falei lá para o prefeito? Tá? Para ele fazer uma ação, né? Ou para ele deixar de fazer uma ação, olha só, fazer uma ação, ou mesmo deixar de fazer uma ação decorrente de quê? De divergência interpretativa. Ou seja, eu, na minha convicção jurídica, entendo que não é ato de improbidade, mas de repente alguns outros julgados, alguns juízes entenderam que não. Mas tem juízes também que entenderam que a minha posição está certa. Então perceba que é uma divergência jurídica. Aí é como ele fala aí, né? Divergência interpretativa de lei, ou mesmo divergência baseada em jurisprudência. O que é jurisprudência? É julgado de vários juízes, né? No mesmo sentido ou no sentido contrário de determinado tema, tá? Então, mais uma vez, o prefeito pediu o meu parecer. Eu dei um parecer dizendo, olha, prefeito, esse parecer é meio divergente de outros, tá? Mas existe jurisprudência em nosso sentido, existem divergências doutrinárias, né, nesse sentido, tá? E ainda não está pacificado, tá? Mesmo que não, agora aqui está o detalhe, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões do órgão de controle os tribunais do Poder Judiciário. Como assim, professor? De repente, o prefeito, tá bom, então vou confiar na sua palavra aí, doutor, pode confiar. Aí lá, daqui a 2 anos, 3 anos, os tribunais já, de forma majoritária, entendem que aquela conduta que eu tinha falado, que eu tinha autorizado o prefeito, autorizado não, indicado o prefeito para fazer, ele fez. Ele não vai ser punido por ato de improbidade. Por quê? Porque naquele momento, aquela ação ou aquela ação ou omissão, ela era divergente em relação à jurisprudência, ela era divergente em relação à interpretação da lei, às vezes até mesmo doutrinária, né? Aí, como diz aqui, mesmo que fosse, na época, uma divergência minoritária, poucos doutrinadores, poucos juízes entendiam da forma, mas, todavia, entretanto, não é ato de improbidade se posteriormente os tribunais, ou, como ele fala aqui, os tribunais ou os órgãos de controle, por exemplo, o Tribunal de Contas, tá? Posteriormente entender que, né, não está errado aquele ato que foi feito há 2 anos, 3 anos, todavia, não vai ser punido o prefeito. Fechou? Tranquilo? Muito bem. Professor, isso não vai proteger o agente público? Não. Nós temos um princípio, né, lá no direito administrativo, que é o princípio da continuidade do serviço público. Então, não pode, se eu sou prefeito e eu quero fazer uma ação ou uma omissão, e que há divergência interpretativa, eu não posso ficar preso, ficar algemado em simplesmente ficar algemado, ficar preso nessas situações para que aí eu não possa basear esse princípio da continuidade do serviço público, tá? Errado aí essa concepção. Muito bem. Coloque questão sonhada no artigo 2º. Artigo 2º, ele é fortíssimo para cair, muito forte para cair. Coloque QS no artigo 2º. Por quê, professor? Olha, o artigo 2º ele vai trazer o conceito de quem é agente público para efeito dessa lei. E eu te dou alguma estratégia, não se bata, não se bata. Agente público, resumidamente, é todo aquele que está no serviço público, seja de forma transitória, seja de forma permanente, seja efetivo, seja estável, qualquer um, seja contratado, seja não está recebendo nada, um estagiário, por exemplo, pode ser enquadrado aqui. Olha o que diz o artigo 2º. Para efeito dessa lei, consideram-se agentes públicos o agente político, marquei agente político, tá?
o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, mas é nas entidades que nós vimos no artigo 1º dessa lei, Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, Administração direta, indireta dos municípios, União, Distrito Federal e Estados. Todo esse povo que está ali como agente público, perceba que é um termo genérico, né? Eles são considerados para efeito dessa lei. Aí quando ele fala agentes políticos, lembra, vereador, deputado federal, deputado estadual, senador, né? Entre outros aí, tá? Juízes, promotores, assim por diante. Porque eles também são considerados como agentes políticos, você estuda em direito administrativo sabe disso, né? Show de bola. O parágrafo único diz que, no que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nessa lei. Ei, mais uma vez questão sonhada, o particular. Opa! O particular também pode ser enquadrado nessa lei. Então, vamos aqui pontuar uma coisa importante. Eu não vou colocar aqui a situação da agente pública, a gente viu que é termo bem genérico. Então, quem pode ser o sujeito ativo nessa lei, quem pode cometer os atos de improbidade nessa lei, resumidamente, agente público. Agente público, todo aquele que está no serviço público, seja no Poder Executivo, seja no Legislativo, seja no Judiciário, seja a administração direta, a administração indireta, do municípios, do Estado, Distrito Federal, né, e União. Todo mundo. Ei, aqui está a cereja do bolo, a cereja do bolo. Qual é, professor, a cereja do bolo? A cereja do bolo é a seguinte, olha. Ok, professor? Muita atenção, muita cautela que o parágrafo único diz, no que se refere a recurso de origem pública, sujeito às sanções também o particular. E aí, detalhe, marque aí. O particular, seja ele, esse particular, marque pessoa física ou mesmo seja ele pessoa jurídica, tá? Seja ele pessoa física, também conhecida como pessoa natural, é a mesma ideia, tá? Ou seja ele pessoa jurídica. Eu estou já lendo a sua lei. Se no seu conteúdo programático tem lá a Lei 12.846 de 2013, que trata da Lei de Improbidade Administrativa, estou lendo a sua mente. Professor, o que é? E se é uma pessoa jurídica e ela cometeu uma conduta que, ao mesmo tempo, se enquadra aqui na Lei de Improbidade Administrativa e, ao mesmo tempo, se enquadra lá na Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção. E aí? A própria lei vai responder. Se a conduta da pessoa jurídica for a mesma lá na Lei Anticorrupção e aqui na Lei de Improbidade Administrativa, vou deixar para as cenas do próximo capítulo, mas que acho até que é nesse capítulo. Vamos lá, tá? Mas a lei responde. Bora lá. Perfeito, tá? O artigo 3º diz que a disposição dessa lei, não acabei de ler, né? Desculpa. Parágrafo único do artigo 2º, que se refere a recurso de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nessa lei particular, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, tá? Que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente, tá? Muito bem. O artigo 3º diz que a disposição dessa lei são aplicáveis no que couber, olha aí mais uma vez, aquele que, mesmo não sendo agente público, marque, induza ou concorra dolosamente, tá? Dolosamente para a prática do ato de improbidade. Então, verifique bem. Digamos que fulano é agente público e o primo dele está dolosamente junto com ele, ou seja, sabendo da conduta dele, e está junto com ele ali causando lesão ao erário. Vai responder o agente público e o primo dele, fulano. O fulano e o agente público e o primo dele. Por quê? Professor, e se por um acaso o agente público está cometendo ali um ato de improbidade e o primo dele está junto, é um particular, mas não está sabendo que é
Ah, não está sabendo? Não. Se realmente for comprovado que não está sabendo, ele não vai ser enquadrado aí na lei de improbidade administrativa. Então, resumidamente, o agente público tem que saber conduta dolosa e também o particular, né? Tem que ter a conduta dolosa também, tem que estar intencionalmente. O parágrafo 1º diz que os sócios, cotistas, diretores, colaboradores de pessoas jurídicas de direito privado, marca de direito privado, não respondem por área de improbidade que venham a ser imputada à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, caso que responderão nos limites da culpabilidade. Simples, prático e brilha. Qual é, professor? Ado, ado, ado. Cada qual no seu quadrado. Então, se a pessoa jurídica está respondendo por um ato de improbidade administrativa, detalhe, vou logo responder, tá? Se for ato de improbidade administrativa e for ato da lei anticorrupção, responde a lei de corrupção. Não vai responder aqui. Mas vamos supor que a pessoa jurídica está cometendo o ato de improbidade administrativa, que não é da lei anticorrupção. Fechou. Então, eu não posso afirmar categoricamente que, como diz aqui, não posso afirmar categoricamente que os sócios, os cotistas, os diretores, os colaboradores, eles também vão responder. Não posso afirmar categoricamente. Porque, na verdade, a responsabilidade destes, dos sócios, dos cotistas, dos diretores, dos colaboradores, essa responsabilidade, pessoa jurídica de direito privado, né, no caso aí, é uma responsabilidade subjetiva. O que significa, professor, dizer que a responsabilidade destes é uma responsabilidade subjetiva? Vão responder de acordo com a sua culpabilidade. Está lá no finalzinho, ó. Lá no finalzinho, né? Como diz aí, caso em que responderão nos limites de sua participação, ou seja, na medida da sua culpabilidade, a responsabilidade subjetiva. Fechou? Muito bem. O parágrafo 2º, já do artigo 3º, né? Estamos no artigo 3º já. Diz assim, as sanções dessa lei não se aplicarão... Opa, olha o que eu estou falando, olha o que eu falei agorinha. Coloca a questão sonhada aí, hein? As sanções dessa lei não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionada lá no caso ato lesivo à administração pública de que trata a lei 12.846 de 2013. Escreva aí que é a lei anticorrupção, tá? É forte para colocar aí na sua prova, coloca questão sonhada aí. O examinador vai colocar assim: se a pessoa jurídica envolvida em ato de improbidade administrativa da mesma conduta também se enquadrar em ato anticorrupção. Olha a maldade, examinador. É correto afirmar que ele responderá nas duas legislações pelo fato do ado, cada qual no seu quadrado. Não, não é assim. Não é assim. A lei ela foi peculiar. A lei ela foi peculiar. Se a conduta da empresa é enquadrada aqui na lei de improbidade administrativa e também enquadrada na lei 12.846 de 2013, que é a lei anticorrupção, tá? Ela vai responder só lá. Fechou? Tranquilo? Os colegas em casa estão tudo tranquilo aí? Dê um ok? Se estiver tudo tranquilo. Vamos agora, tá? O artigo 7º, porque o 4º, o 5º e o 6º foi revogado. Ah, professor, que chato, foi revogado. Graças a Deus, menos uns artigos, né? Vamos para o 7º aí. Vamos lá. Diz assim, se houver indícios de ato de improbidade, preste atenção, a autoridade que conhecer dos fatos representará o Ministério Público competente para as providências necessárias. Questão sonhada aí, por quê? Porque, veja bem, o que a banca, lembra que a banca, o examinador quer complicar a vida do candidato, né? Ele pode falar, olha só, se houver indício de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao juiz? Não. Representará ao delegado responsável? Não. Vai representar simplesmente ao titular da ação, que será aí, no caso, o Ministério Público, tá? Então, marque aí, Ministério Público competente para as providências necessárias, tá? Questão sonhada no artigo 8º. Por quê, professor? Porque esse artigo 8º diz que o sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança do patrimônio transferido. Coloca a questão sonhada aí. Olha a primeira pegada que o examinador pode colocar. Por isso que eu digo.
quando você... Não é querer ser humilde, não, mas meus alunos podem comentar aí que já foram aprovados em concurso público. Quando você cola num professor que tem experiência, a história é diferenciada. Por quê? Porque a gente tem uma ideia do que o examinador pode pedir. Olha só essa maldade que o examinador poderia pedir nesse artigo 8º. Ó, ele colocaria a responsabilidade sucessória de que trata o artigo... artigo 8º, né? O sucessor ou o herdeiro daquele que causa dano ao erário, vírgula, enriquecer ilicitamente ou violar princípios, falhou, errado. Por quê? Porque aí ele é bem claro. É simples, pessoal. Imagine o seguinte, um agente público, vamos exemplificar, um agente público, ele cometeu um ato de improbidade. Nessas duas situações só, tá? Ato de improbidade que venha que venha trazer lesão ao erário, tá? Ou mesmo ato de improbidade que venha ocasionar enriquecimento ilícito. Ou seja, são só nessas duas situações que fala o artigo 8º. Ele não fala, escute o que eu estou falando para vocês, ele não fala de violar princípios. Se colocar violar princípios está errado. Exemplo rápido. Se um agente público ele violou princípios e depois ele morreu, ninguém vai responder nada dele. Agora, se o agente público causou lesão ao erário, enriqueceu licitamente e morreu, aí vamos supor, professor, que valor foi esse que ele causou lesão ao erário e enriquecimento ilícito? Vamos supor que foi um valor de R$500 mil, por exemplo. A pergunta que não quer calar, professor, o herdeiro ou o sucessor vai ter que pagar tudo isso? Depende. Por quê? Porque, como diz aqui, a responsabilidade ela é transferida, marque aí, como diz aí, a responsabilidade ela só vai ser transferida a quê, professor? Até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Então, se foi, por exemplo, professor, só teve herança de 100 mil, então só vai pegar os 100 mil, o resto vai ficar para ser cobrado, ou lá em cima ou lá embaixo, não sabe para onde é que ele foi, mas vai ser cobrado depois, né? Lá por cima ou por baixo. Mas aqui não, aqui só vai ser cobrado em cima do valor transferido, tá? No caso da herança ou do patrimônio. Tá certo? Muito bem, tranquilos até aí. Olha só. O artigo 8º-A diz que a responsabilidade sucessória, que nós falamos agora do artigo 8º, aplica-se também na hipótese, marque, de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. Nós vamos ter uma aula também, que vou gravar metade aqui, a outra metade vai estar na plataforma, da lei anticorrupção, para quem vai fazer o concurso e tem no seu material, né, no seu programa, a lei 12.846 de 2013. Lá fala também sobre isso, mas lá tem uma peculiaridade que, lógico, eu vou falar lá porque a aula é outra, né? Mas para a nossa prova aqui da lei de improbidade administrativa, se houve alteração contratual, vai continuar a responsabilidade. Houve transformação, vai continuar a responsabilidade. Houve incorporação da empresa, vai continuar a responsabilidade de arcar com as responsabilidades aqui dessas sanções, vamos aprender agora. Houve fusão ou cisão societária, não importa, vai continuar, né? Vai continuar a responsabilidade. Tá bom? Parágrafo único. Nas hipóteses de fusão e incorporação, questão sonhada aí, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação da reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicável as demais sanções previstas nessa lei, decorrente de ato e fatos ocorridos antes do ato da fusão ou da incorporação, exceto marque no caso de simulação, evidente atitude de fraude devidamente comprovada. O macete é o seguinte, vamos lá. Ele acabou de falar. Professor, o que é? Suponhamos, professor, que aconteceu aí a transformação, né? A transformação da empresa. Ou aconteceu, vamos colocar aí, a transformação, ou aconteceu a cisão, ou aconteceu, vou colocar com uma cor diferente, a fusão, ou aconteceu a incorporação. Perceba, são essas situações que ele coloca aí, tá? Aconteceu a transformação, professor, a cisão, a fusão, a incorporação, né? E aí, professor, a responsabilidade
ou mesmo alteração, qualquer alteração contratual. Olha o macete que eu quero que, tanto é que eu coloquei de forma diferente. Você conhece algum amigo seu ou alguma amiga sua que é fifi, né? Então olha o macete do fifi. O que é, professor? Se aconteceu transformação, aconteceu cisão, aconteceu fusão, incorporação, regra geral vai continuar a responsabilidade da pessoa jurídica, tá? Todavia, entretanto, tá? No FIFI tem uma peculiaridade. O que é? Olha só, tá lá no parágrafo, tá? Parágrafo único. Nas hipóteses do FIFI, da fusão e da incorporação, a responsabilidade da sucessora, ou seja, daquela empresa que vai permanecer, será restrita à obrigação da reparação marca integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido. Tá? Então, a sucessora da fusão ou a sucessora da incorporação, ela aqui só vai ter que pagar o dano causado até o limite do patrimônio transferido. Tá? Como assim, professor? A empresa, por exemplo, exemplo hipotético, ela tem uma dívida aí nessa lei de improbidade administrativa, causou dano ao erário, exemplo, né? Ela causou o dano ao erário, exemplo, de 500 mil reais. Tá? 500 mil reais. Tá bom. Uma empresa causou o dano erário de 500 mil reais. Se ela for transformada em outra, ela vai ter que continuar, vai ter que pagar os 500 mil reais. Se ela acontecer cisão, vai ter que pagar 500 mil reais. Agora, se acontecer a fusão ou a incorporação, a pergunta que não quer calar é: qual é o valor do patrimônio da empresa? Qual é o valor do patrimônio transferido, professor? O patrimônio da empresa é 100 mil. Tá? Então, só vai ter a nova, né, a sucessora, só vai ter que arcar com o valor do patrimônio transferido, ou seja, 100 mil. Tá? Ainda fala, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei, decorrente de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão e incorporação, exceto se aconteceu simulação, ou seja, foi feito isso aqui só para poder simular, para enganar, né, ou é evidente intuito de fraude devidamente comprovado. Fechou? Tranquilos? Vamos lá, pessoal. Nosso compromisso aqui é falar com vocês até o artigo 12, né? E aí, o restante, quem quiser, pode ir na plataforma do meu site, vai estar lá, né, disponibilizar para você adquirir o restante da aula. Vale a pena, viu? Assim vamos fazer com as outras aulas que tem aí, outras leis, né, que são recorrentes em concurso. Olha só, dever de casa para você, já falei, né? Artigo 9º, 10º, 11º, você vai fazer a leitura, e lá na plataforma a gente vai fazer alguns exercícios também para você entender. E vamos aqui pular para o artigo 12. Artigo 12. Artigo 12 coloca questão sonhada. Por quê, professor? Porque esse artigo 12 ele traz as sanções. As sanções, tá? Do macete do EI. Lê. Vamos colocar VP. Pode ser FP também, tá? Tenho uma sobrinha, o nome dela é Letícia. E aí, uma vez ela estava saindo, ela era pequena, e ela ia sair, nem me falar para onde. Eu falei, ei, Lê, vai para onde? Olha o macete. Ei, Lê, a Letícia, né? Vai para onde? Vai para onde? Macete. Ei, Lê, vai para onde? Nesse macete, como eu falei para vocês anteriormente, são as espécies de improbidade administrativa. Tá? Você está com o dever de casa de fazer a leitura do artigo 9º, vai identificar as espécies relacionadas a enriquecimento ilícito. Artigo 10º, as espécies relacionadas à lesão ao erário. O artigo 11, relacionados a violar princípios. Lá na plataforma a gente vai continuar e lá eu vou fazer exercícios para a gente fixar tanto essas espécies de improbidade administrativa, como também para fixarmos os outros assuntos em forma de questões. Tá? Vai estar a lei e uma lista de questões lá, para você trabalhar legal essa lei e fechar com chave de ouro. Tá bom? Olha só, preste atenção no que eu vou lhe falar. Muita atenção. Nós somos sociedade. Imagine um agente público, ou mesmo particular que está em colúnio com ele, né? Ou mesmo uma pessoa jurídica que fez um contrato com a administração pública, seja também pessoa física, tá? E causou o ato de improbidade. Pergunta aos senhores e senhoras, o que dá mais raiva, o que dá mais ódio, dá uma rasgada no coração? Aquela pessoa jurídica, pessoa física, ou mesmo agente público, que enriqueceu ilicitamente, causou lesão ao erário,
ou violou princípios? Professor, vou ser sincero com o senhor, que dá mais raiva é enriquecimento ilícito. Então, vamos já ver que as sanções mais graves serão aqui. Vai perder a função pública, vai ter suspensão do direito políticos no limite, no máximo até 14 anos, vamos ver. E vai ficar proibido de contratar, de ter subsídio com a administração pública também até 14 anos. É peia, é peia. Enriqueceu justamente é peia. Pronto. Plefit, o mais grave. Tá, tirando o enriquecimento ilícito, o que é o marrom para você? Professor, o que é o marrom? O que é o marromeno? Marromeno. Professor, marromeno é lesão ao erário. Realmente, lesão ao erário é marromeno. Pois é. E aí, professor, a lesão ao erário também. E detalhe, aqui vai ter multa também, tá? Vai ter multa. E além de ter que devolver o dinheiro. É muita peia, meu irmão. Vai ter que devolver todo o dinheiro que enriqueceu ilicitamente. Vai ter multa, vai perder o cargo, vai ter suspensão de direito política no máximo até 14 anos, no estourado até 14 anos, que é o maior que vai ter. E também vai ser proibido de contratar, de ter subsídio com a administração pública, também no máximo até 14 anos. Tá? E aqui, professor, marromeno. Todavia vai perder o cargo também. Todavia vai ter suspensão de direito político aqui, um pouco mais light, até 12 anos. Tá? Também vai proibir de contratar, que é negócio todo, ter subsídio com a administração pública até 12 anos. E vai ter multa. E aqui é o mais light. Aqui é o mais light. Pessoal, aqui embaixo vai ter alguma coisa de perder o cargo? Não, vai ter não. Pessoal, aqui embaixo vai ter alguma situação em relação à suspensão de direito político? Não, vai ter não. Pessoal, vai ter multa? Vai ter uma multa até 20 vezes o valor do salário. Aí, pessoal, é pesado. Até 20 vezes. Analisa caso a caso, tá? E vai ser proibido também de contratar, ter um subsídio, mas até 4 anos. Fechou? Então, aqui é o que vai trazer na sua mente, que vai diferenciar, é os lapsos temporais máximos. Vamos já ver. Aqui 14, aqui 12. Né? Lembrando que aqui vai perder o cargo. Vou colocar aqui resumidamente. Perder o cargo e a suspensão de direito político até 14. Também vai ter multa aqui. E também, além da suspensão de direito político, vai ser proibido de contratar, né? Proibido de contratar. Aqui também, suspensão de direito político até 12. Aqui. Vamos aprender. Aqui também, proibição de contratar até 12 anos. 12 anos, tá? Vai perder o cargo? Sim. Vai ter multa? Sim. Vamos lá, vamos na lei. Fica melhor, né? Artigo 12. Acompanha aí, para a gente pontuar aqui. Os colegas já estão falando, pessoal, a aula já está muito chata, tá nada. Esse é o último artigo, pessoal. A proposta do site aqui. Diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O site fez agora esse projeto, em que eu vou trabalhar as leis até a metade, e quem quiser, né, adquira outra metade da plataforma com exercício. As questões sonhadas, Ctrl+C, Ctrl+V, mental. Tá certo? Vamos lá, artigo 12. Independentemente, olha, marque aí, independentemente de ressarcimento integral. Então, meu irmão, você vai ter que ressarcir de forma integral. Aqui também vai ter que ressarcir de forma integral. Então, independentemente de ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e olha, independentemente também das sanções penais comuns, tem nada a ver aqui com o que é a sanção penal. Adoado, cada qual no seu quadrado. Aqui uma sanção civil, lá vai ser uma sanção penal, vai ter também. E de responsabilidade civil, administrativa e tal, prevista na legislação administrativa, está o responsável pelo ato de probidade sujeito às combinações que podem ser aplicadas, marque aí, isolado ou cumulativamente. Não necessariamente ele vai ter todas. Pode ser só uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser isolado ou cumulativamente. Vamos lá, inciso 1, que trata do enriquecimento ilícito. Olha aí, ó. Marque aí. Vai perder os bens, até isso, perder os bens, os valores, que acresceu ilicitamente ao patrimônio, vai perder a função pública, vai ter suspensão de direitos políticos até 14 anos, vai ter que pagar multa civil equivalente ao valor acrescido do patrimônio e vai ser proibido de contratar com o poder público
ou receber benefícios, né, como diz aqui, aos incentivos fiscais ou creditícios, seja de forma direta ou indireta, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, de qualquer que seja, de que seja sócio, da qual seja sócio majoritário, marque pelo prazo não superior a 14 anos. Então, meu irmão, enriquecer licitamente é a peia maior, é a super ultra mega power peia. Tudo que você pensar é peia em que enriquecer licitamente. Lesão erária, marrom. Por quê? Olha só, diz inciso 2. Na hipótese do artigo 10, lesão erária, vai perder os bens também, igual foi aqui em cima, né? Ou valores acrescidos ilicitamente no patrimônio, se concorrer essas circunstâncias, perder a função pública também, como diz aqui, perder o cargo, ou seja, perder a função pública, tá? Aí continua aí, ó. Vai ter suspensão de direito político, marrom, aqui era até 14, aqui até 12 anos, tá? Vai pagar multa também, do caso aí equivalente ao valor do dano, né? E proibição de contratar, como foi aqui, só que aqui foi de até 14 anos, né? Aqui a proibição de contratar, como diz aí, né? Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefício, incentivo fiscal creditício, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos. Tá? Então é isso que o examinador vai querer mexer. Vai querer falar, lesão erária, vai ser proibido, vai ser suspenso, direito político até 14 anos. Não, até 14 anos é enriquecer licitamente. Lesão erária até 12. Tá? E por fim, o inciso 3 diz, o que, professor? Que na hipótese do artigo 11, tá? Que no caso aí são situações que violam princípios, vai ser multa. Veja bem, não, aqui não tem suspensão de direito político, aqui não tem a perda da função pública, perda do cargo, perda da função pública não tem, mas tem a multa. Marque aí que a multa vai ser aqui, como ele coloca, né? A multa vai ser de até 24 vezes o valor da remuneração que ele recebe, recebida pelo agente, e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefício, incentivo fiscal creditício, direto ou indiretamente, ainda que seja por intermédio da pessoa jurídica, né? No caso aqui, no prazo não superior a 4 anos. Aqui é não superior a 4 anos, tá? Então, é essa a peculiaridade, é isso que eu acredito que vai cair na sua prova. Né? É basicamente isso. É muito importante você reler esses temas, porque é um dos temas que mais cai em concurso sobre essa lei de improbidade administrativa. Tá certo? Muito bem. Olha só, o parágrafo 1º diz que a sanção da perda da função pública, marque aí, que está lá no inciso 1 e 2, porque não tem no 3, né? Atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento de infração, podendo o juiz, o magistrado, na hipótese do inciso 1, questão sonhada, vou já explicar, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos considerados as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Exemplo, imagina o agente público que ele, na época que ele era agente público, né, ele cometeu um ato de improbidade administrativa, tá? O ato de improbidade administrativa, tudo bem. E aí agora ele é deputado federal, por exemplo. Bem, regra geral se ele for punido, ele não vai, já que ele está em outro cargo agora, outra função pública, ele não vai repercutir na função dele. Essa é a regra. Isso detalhe, em relação a atos de lesão ao erário e enriquecer licitamente. Essa é a regra. Essa é a regra. Mas, de forma excepcional, o juiz pode, só no caso de enriquecer licitamente, ele pode fazer com que venha a perder, tenha perda dessa nova função. Vai ser analisado por quê? Não de forma regra geral, excepcionalmente, nas circunstâncias e na gravidade da infração, tá bom? O parágrafo 2º diz que a multa pode ser aumentada, marque até o dobro, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado no inciso 1 e 2 e também no 3 é ineficaz para a reprovação e a prevenção do ato de improbidade. Tá? Então, pode ser dobrada a multa. Parágrafo 3º, na responsabilização da pessoa jurídica, marquei pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções. Claro, o juiz não pode pesar tanto a mão, porque, de repente, pode até acabar com aquela pessoa jurídica. Então, para que ele faça a sanção da pessoa jurídica, o juiz não poderá, ele deverá. Deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção das suas atividades. Parágrafo 4º, em caráter excepcional, não é regra, e por motivos, olha só, e por motivos devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público, pode extrapolar, olha só, pode extrapolar o ente público, vou já explicar, lesado ao ato de improbidade. Observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica.
que é isso, professor? Imagine que a pessoa jurídica fez um ato de probidade no município, tá? E, regra geral, a proibição de contratar vai ser com aquele município. Em caso excepcional, o juiz pode estender para outros municípios, ou para o Estado, ou para a União. Ele vai analisar o caso, contanto que não venha prejudicar, como diz o parágrafo 3º, não venha prejudicar a manutenção das atividades dessa empresa, tá? O parágrafo 5º diz que, no caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos protegidos por essa lei, tutelados, a sanção pode se limitar à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso. Então, não é regra, mas exceção pode haver aí, tá? Se for algo que não teve praticamente dano ao bem jurídico protegido. O parágrafo 6º diz que, se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano que se refere a essa lei deverá diminuir, né, o ressarcimento ocorrido na instância criminal, civil, administrativa que tiver o objeto da mesmo fato. Então, a pessoa jurídica cometeu um dano, tá? Então, mas ela respondeu também sobre esse dano no penal, no civil, e então vai diminuir tudinho para que possa aí não ser penalizado de uma forma grotesca, né, a pessoa jurídica aí, que inclusive vai prejudicar o andamento dessa pessoa jurídica, tá? Falando no parágrafo 7, né, as sanções aplicadas à pessoa jurídica com base na lei anticorrupção deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem. O que é isso, pessoa? Não ser punido duas vezes. Aquilo que nós falamos, se a empresa cometeu um dano aqui e enquadrou como lei de probidade administrativa e também é uma anticorrupção, vai prevalecer lá, tá? O parágrafo 8º diz que a sanção de proibição de contratar com o poder público deverá constar no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, 6, né, de que trata a lei anticorrupção, observadas as limitações territoriais em decisão judicial. Parágrafo 9º diz que as sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas, marque, questão sonhada aqui, hein? As sanções previstas nesse artigo 12, seja por atos de enriquecimento ilícito, seja por lesão ao erário, seja por ferir princípios, marque, só serão aplicadas após uma sentença irrecorrível, ou seja, após o trânsito julgado da sentença condenatória. E o último parágrafo, aguardo você na plataforma do meu site. Lá a gente vai continuar essa lei, vamos trazer também uma lista de questões sonhadas para você, tá? Parágrafo 10º, para efeito de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, vai contar retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito julgado da sentença condenatória. Perfeito? Futuros servidores em todo o Brasil, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Lhe convido para você fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Me siga no Instagram, que eu dou dicas por lá também, você ficar sabendo das maratonas, de tudo que faço, né, aí. E também no meu site, adquira lá essa parte dessa aula, né, a segunda parte, que vai até o final dessa lei, e também uma lista de questões sonhadas sobre essa lei. Um abraço e até o nosso próximo encontro.